Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês já tentaram fazer alguma coisa no escuro? Talvez vocês já tenham levantado de madrugada para ir ao banheiro sem acender a lâmpada para não acordar o marido, acordar a esposa. Mas a escuridão aliada à sonolência podem atrapalhar essa tarefa. E aí nós acabamos tropeçando em algo e a nossa boa intenção vai por água abaixo. O fato é que a escuridão não nos permite fazer algo bem feito. A não ser que estejamos mal intencionados e queiramos fazer algo ilegal. Criminosos e malfeitores, por exemplo, costumam agir na escuridão para não serem pegos com tanta facilidade. Mas se realmente quisermos fazer algo honesto, algo digno, algo com qualidade, nós precisamos de claridade. E é por isso que nós costumamos trabalhar durante o dia e descansar de noite. É claro que existem aqueles que precisam trabalhar de noite, mas para que cumpram suas funções, eles precisam de iluminação. Ou seja, a claridade, a luz, elas são essenciais, são fundamentais para que nós, de fato, consigamos realizar nossas tarefas. E se isso vale para a nossa vida física e material, muito mais isso se aplica à nossa vida espiritual. Infelizmente, existem muitas pessoas que vivem em meio à escuridão espiritual. A vida espiritual dessas pessoas pode muito bem ser ilustrada por essa situação descrita há pouco. Quando no meio da noite acordamos sonolentos, tentamos ir ao banheiro e sem acender a luz, no escuro, mas podemos até conseguir realizar essa façanha. Só que muitas vezes nós nem sequer sabemos direito o que estamos fazendo, por causa do sono, por causa da escuridão. E essa é a realidade, a situação espiritual em que muitas pessoas se encontram. Elas se encontram em uma sonolência, em uma escuridão espiritual tamanha que muitas vezes nem sequer sabem o que estão fazendo das suas vidas. E essa instabilidade espiritual, ela acaba refletindo negativamente na vida física, na vida material dessas pessoas. Traz medo, incertezas, culpa, vergonha, remorso, consciência pesada, dor, sofrimento, entre tantos outros sentimentos desagradáveis. Como afinal se livrar destes sentimentos? Como alcançar o equilíbrio, a paz espiritual, para que assim isso também reflita em nossa vida diária? Como afinal sair das trevas espirituais? O mundo, ele está repleto de dicas, de alternativas, de receitas que prometem solucionar esse problema, mas que na sua grande maioria das vezes não passam de mera ilusão. Nas últimas décadas tem se tornado rotina, tem se tornado muito intenso os livros, a literatura de autoajuda. Prateleiras de livrarias estão se enchendo desse tipo de literatura, catálogo virtual de muitos sites, e muitas pessoas têm recorrido a esse recurso numa tentativa de solucionar os seus conflitos internos, existenciais, espirituais. E recentemente surgiram também até os coachings espirituais, coachings motivacionais, que no fundo nada mais fazem do que aplicar técnicas de autoajuda para tentar solucionar o problema das pessoas. Só que o grande problema da autoajuda é que você precisa encontrar a solução para todos os seus problemas em você mesmo, a partir de sua própria determinação, sua própria força interior, sua própria vontade, sua motivação interior. Mas existem momentos em nossa vida que definitivamente não temos a mínima condição de encontrar uma solução para as nossas crises existenciais e espirituais em nós mesmos. Tamanha a escuridão que muitas vezes nos encontramos. Além da autoajuda, também tem se tornado hábito comum, populares, o misticismo e as religiões orientais, e elas também têm se apresentado como possíveis soluções para o ser humano encontrar o seu equilíbrio espiritual. Mas a metodologia que elas utilizam, ela não é muito diferente da autoajuda.
porque elas também sugerem que essa paz espiritual, esse equilíbrio espiritual, eles podem ser encontrados no próprio interior do ser humano. Ela é alcançada, deveria ser alcançada por forças próprias, através de meditações, através de contemplação. No fim das contas, todas essas alternativas que o mundo apresenta, elas não passam de ilusão. É como se fosse um cego tentando guiar outro cego, como duas pessoas tentando se ajudar em meio à escuridão. Como podemos então sair das trevas espirituais? Quem pode nos oferecer uma solução definitiva e verdadeiramente eficaz para a paz espiritual? Em primeiro lugar, precisamos deixar muito claro que jamais encontraremos essa solução dentro de nós mesmos. Essa solução, ela é externa a nós. Ela vem de fora de nós. Ela vem do próprio Deus. Aquele Deus que nos criou e o Deus que nos mantém neste mundo. Mas afinal, como Deus faz isso? Isso fica bem claro desde os primórdios da humanidade. Mesmo com a desobediência de Adão e Eva, Deus não os desamparou. Apesar das consequências que a partir de então eles tiveram que suportar, como dificuldades, dor, sofrimento, Deus imediatamente prometeu também que providenciaria a solução para o problema no qual eles tinham se metido. Ele prometeu que enviaria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E para isso, então, Deus formou um povo que seria o portador dessa promessa, povo que deveria refletir a luz de Deus para todos os povos que viviam nas trevas, e assim ser uma bênção para todas as nações da terra. Mas o povo falhou em sua missão, e nós vimos isso no último culto. Esse povo tornou-se rebelde e desobediente. Em vez de permanecer na luz, eles preferiram enveredar nas trevas da imoralidade e da idolatria em que viviam as nações vizinhas. E isso trouxe consequências espirituais, como o medo, a culpa, a vergonha, o remorso e o afastamento de Deus. Isso trouxe também consequências materiais e terrenas para eles, porque aquela paz, aquela tranquilidade que Deus havia prometido a eles, caso permanecessem fiéis à aliança, ela não se concretizou. O povo de Deus se aliou a povos imorais, a povos idólatras, que à primeira vista pareciam povos amigos, mas que mais tarde se revelariam verdadeiros inimigos. Infelizmente, o reino do norte de Israel, constituído por 10 das 12 tribos do povo de Israel, foi totalmente destruído pelos assírios por volta do ano 720 a.C. Os que não morreram na batalha, eles foram espalhados por diversas regiões para que não pudessem se reorganizar como povo. Poderíamos então dizer que Deus abandonou o seu povo, que Deus virou as costas para eles, já que eles não se cansavam de ser rebeldes e desobedientes. Será que Deus os entregou à própria sorte? Não, Deus não fez isso. Sim, eles tiveram que arcar com as consequências terrenas de sua rebeldia, mas Deus não os desamparou. E mesmo naquela época, já lá no passado, por meio do profeta Isaías, Deus lhes prometeu: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Mas o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia se cumpre no início do ministério público de Jesus. As tribos de Zebulão e Naftali, elas ficavam mais ao norte do reino de Israel. Portanto, elas foram as primeiras a serem atacadas e destruídas pelos inimigos. Eles sofreram as consequências. Viveram por muito tempo em meio às trevas, mas essas trevas não permaneceriam para sempre, pois chegaria o dia em que a luz voltaria a resplandecer sobre eles. E essa profecia se cumpriu quando Jesus deu início ao seu ministério público na região
da Galileia. Mais especificamente na cidade de Cafarnaum, justamente onde no passado haviam habitado as tribos de Zebulão e de Naftali. É óbvio que naquela época poucos israelitas ainda habitavam aquela região, na época de Cristo. Por isso mesmo ela é chamada de Galileia dos Gentios, porque nela moravam muito mais não-judeus e não-israelitas do que propriamente judeus e israelitas. Esta região foi a primeira região de gentios, e isso nós lembramos nesse período de Epifania. Epifania é a manifestação de Cristo aos que não são do povo escolhido de Deus. E foi esta região a primeira que teve o privilégio de ver a luz divina resplandecer em meio às trevas. Jesus Cristo, a luz do mundo, resplandeceu a sua luz por meio do seu convite ao arrependimento, como registra Mateus no capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A luz resplandeceu por meio da pregação do evangelho do reino, por meio das curas e milagres que Jesus realizou por toda aquela região. A luz, ela também resplandeceu por meio dos discípulos que Jesus chamou, que depois testemunhariam a luz do evangelho até os confins da terra. Através do envio do seu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus, solucionou o problema espiritual no qual o seu povo se encontrava. Não foram eles, não foi o próprio povo, mas foi Deus quem dissipou as trevas nas quais eles viviam. Assim como a solução para Israel veio de fora deles, também para nós a solução vem de fora. A solução vem do mesmo Deus que amparou a Israel. Não é novidade que todos nós somos igualmente desobedientes e rebeldes, assim como foram os israelitas. Aliás, a história do povo de Deus, ela retrata muito bem a nossa própria realidade espiritual. A nossa fé, ela não permanece numa constante crescente. A nossa fé, ela oscila, ela tem altos e baixos. É como uma gangorra, é como um eletrocardiograma. Existem momentos em que, de fato, levamos uma vida exemplar, uma vida agradável a Deus, em que participamos com frequência dos cultos, levamos uma vida devocional ativa, oramos, lemos a Bíblia, amamos e servimos ao próximo. Mas existem outros momentos em que falhamos em tudo isso. E essa é a dinâmica da vida cristã. E nós precisamos também ter a humildade de reconhecer que mesmo quando estamos do lado de cima da gangorra da fé, nós somos tão pecadores quanto nos momentos que estamos do lado de baixo da gangorra da fé. Lutero, ele sempre enfatizou que o cristão, ele é simultaneamente justo, santo aos olhos de Deus, e simultaneamente pecador. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, até por isso, nós precisamos continuamente do perdão de Deus. Somos totalmente e continuamente dependentes do perdão de Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós buscamos a palavra. Essa oscilação na fé, ela é natural. Agora, o grande problema é quando nós passamos a nos acomodar no lado de baixo da gangorra da fé. Quando isso se torna o normal. Quando deixar de ir aos cultos se torna a rotina. Quando o hábito devocional, a leitura da Bíblia, é completamente negligenciado. Quando a vida de oração é relaxada, quando o amor, o serviço ao próximo, eles simplesmente são omitidos. Esses são sinais de alerta. Sinais de alerta de que estamos nos enveredando em veredas espirituais, em trevas espirituais, que podem trazer muitas consequências desagradáveis para a nossa vida. A começar pela nossa vida espiritual, isso começa a trazer culpa, medo, vergonha, remorso, a consciência fica pesada, e tudo isso vai nos afastando de Deus. E esse afastamento de Deus, ele traz também consequências materiais, terrenas, consequências para este mundo, consequências que podem nos trazer dor, sofrimento, situações que não gostamos de enfrentar. Quando enfrentamos as consequências de nossa rebeldia e desobediência, muitas vezes o sentimento de culpa e de vergonha, eles vão se intensificando.
E o inimigo parece atormentar a nossa consciência, dizendo que não somos dignos do perdão de Deus. E a estratégia dele é justamente nos afastar ainda mais de Deus. Não apenas nos manter nas trevas espirituais, mas nos levar para dentro de uma escuridão cada vez maior. E as soluções que o mundo apresenta, como vimos no início, a autoajuda, o misticismo, as filosofias orientais, elas são verdadeiras aliadas do maligno. Elas se apresentam como excelentes alternativas, mas no fim só nos mantém nas trevas espirituais. É como um cego guiando outro cego. É como duas pessoas em uma escuridão total tentando ajudar uma a outra. A solução, ela jamais estará em nós mesmos. A solução, ela jamais estará nas coisas deste mundo. A solução vem do próprio Deus. O Deus que diz: se o coração acusar vocês, não esqueçam que eu sou maior do que o coração de vocês e conheço todas as coisas. Deus, melhor do que ninguém, sabe da nossa situação espiritual. Deus conhece muito bem nossas falhas, nossos fracassos, nossas imperfeições. Ele está ciente de nossas oscilações. Mesmo assim, Deus não nos desampara, jamais. E a maior prova disso é o seu Filho Jesus Cristo, que ainda hoje vem a cada um de nós por meio da sua palavra e nos convida ao arrependimento. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando há arrependimento, o gracioso perdão do Evangelho é imediatamente estendido. Os pecados, eles são anulados. A culpa, a vergonha são removidas. O reino dos céus se torna uma realidade em nossa vida. Sim, queridos irmãos, esta é a única solução. Somente Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas espirituais. E quando estamos sob esta luz de Cristo, não há absolutamente nada o que temer. Não há mais ninguém que possa nos acusar. Nenhum ser humano, nem a nossa consciência, muito menos o maligno. Estamos nas mãos de Deus e dela ninguém pode nos tirar. Estamos em suas mãos e queremos permanecer nelas. E por isso mesmo que fazemos coro com o salmista Davi: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É aqui, na casa de Deus, que semanalmente nós temos a oportunidade de contemplar tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. É aqui que nós temos o privilégio de desfrutar cada vez mais das infinitas bênçãos de Deus, das bênçãos que Ele nos oferece, e assim permanecermos firmados na única luz que é Jesus Cristo. A partir desta vida sob a luz de Cristo, somos também motivados, somos capacitados como irmãos na fé, a vivermos unidos, no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, como lembra o apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, testemunhando o Evangelho de Cristo, seja por palavras, seja por meio de ações concretas em nosso dia a dia, para que assim cada vez mais pessoas sejam resgatadas das trevas espirituais e junto conosco desfrutem da gloriosa luz de Cristo. Amém.